Olá, eu sou a professora Rosana. Hoje nós iremos falar sobre a categoria de análise da geografia. Aqui eu vou passar um slide para vocês, fazendo uma leitura, tá? Para que vocês possam entender melhor essa explicação. Espero que vocês gostem. Hoje nós iremos falar sobre a categoria de análise da geografia. Os principais conceitos são espaço geográfico, território, região, paisagem e lugar. Agora vamos falar sobre o espaço geográfico. A expressão espaço, ela está associada a uma porção específica da superfície da Terra, identificada seja pela natureza, tem o seu uso associado indiscriminadamente a diferentes escalas global, continental, regional, da cidade, do bairro, da rua e de um cômodo no seu interior. O homem, ele é agente da excelência do espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, ele somente passa a existir quando se verifica uma interação entre o homem e o meio em que ele vive, do qual retira o que lhe é necessário para a sobrevivência, promovendo a alteração de suas características originais. A forma como a sociedade se relaciona com o espaço vai modificando enquanto sua capacidade de intervenção se acentua e o espaço geográfico torna-se cada vez mais abrangente, chegando atualmente a quase se sobrepor a todo o globo. O espaço geográfico é o resultado da relação entre a sociedade e a natureza mediada pelo trabalho humano, ou seja, o espaço geográfico ele é constituído historicamente pela ação humana. O espaço geográfico. Aqui nós temos algumas fotos explicando sobre o espaço geográfico. Ele é o resultado da relação entre a sociedade e a natureza mediada pelo trabalho humano. Tudo que o homem já mexeu, que está entre meio à natureza, que houve construção de casa, de fábricas, as ruas, né? Construção das cidades, ele é o espaço geográfico. Agora vamos falar sobre o território. A compreensão do termo território não se restringe à situação de conceito geográfico, mas também faz parte do uso corrente de outras ciências e em que é adotado com significados diferentes. Alguns termos têm importantes associação como o conceito de território. O mais importante deles é o poder, já que os territórios são formados fundamentalmente a partir de relação de poder de determinados agentes. As fronteiras territoriais também são essenciais, uma vez que delimitam a área alcançada por suas relações de poder, sendo as mais conhecidas as fronteiras nacionais e outras delimitações políticas, como, por exemplo, as subdivisões estaduais internas, da mesma forma que ocorre com vários dos demais conceitos. Podemos identificar territórios em níveis escalares diferentes, como, por exemplo, a escala mundial, nacional, regional e local. O território é a base física ou geográfica de um determinado estado. Os limites de delimitação do território são denominados pelas fronteiras. Estas podem ser naturais ou convencionais. O território ele é formado pelo solo, subsolo, pelo espaço aéreo, águas territoriais, plataforma continental, prolongamento do solo coberto pelo mar. E falando sobre o território, o termo território, ele vem do latim territorium, que é a expressão que ela se referia a uma terra delimitada, ou sob uma dada jurisdição, que é o poder ou direito de julgar. Aqui a gente vai mostrando a foto do território brasileiro. Território, né? Aí fala área de um país, de um estado ou de uma cidade. E fala território, que é a grande extensão de terra. Aí aqui vocês vão ver, né, Amazonas, no Pará, o Amapá, Roraima, que é a região norte. Aí vem Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, que é a região centro-oeste.
Para cá nós temos a região Nordeste, que são todos esses estados. Aqui fala da região Sudeste, né? Que tem o Espírito Santo, Rio de Janeiro, e a região Sul, né? Que tá Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, o Paraná. Então, esse é o nosso território, certo? Brasileiro. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a região. O que é a região? Ela é uma porção de espaço geográfico caracterizada por, em uma toda extensão, possuir uma ou mais elementos em comum, em que o espaço e regiões de inúmeras maneiras, a depender os critérios e da escala adotadas. Assim, a região pode ser desde uma extensão, área contendo diversos países que tenham traços em comum, como região do Oriente Médio, a região amazônica e a região escandinava, ou uma pequena área inserida em um único bairro ou cidade, que se diferencie do restante dos bairros ou cidades ao redor, como região de comércio, a região industrial, a região mais arborizada. Agora vamos falar sobre a paisagem. O conceito de paisagem está relacionado a tudo que os sentidos humanos, né, que são o quê? Visão, audição e olfato, podem perceber e aprender da realidade de determinado espaço geográfico ou parte dele. Está diretamente relacionado à sensibilidade humana. Há quem entende a paisagem como uma realidade que pode ser representada visualmente em uma fotografia ou uma pintura. Embora a visão seja o principal sentido com o qual se observa a realidade, outros sentidos também podem participar da identificação da paisagem, introduzindo-se informações como sons e odores da descrição da paisagem, que é o método através da qual ela pode ser bem explorada. A paisagem também, ela se constitui com a idade atual, constituída através do acúmulo de acontecimentos ou eventos passados, uma vez que é observado. Em uma paisagem da atualidade passou por um processo de constantes mudanças. Esse aspecto pode ser percebido através da observação de fotografias de uma mesma paisagem referentes aos períodos diferentes, na qual se pode perceber o que permanece e o que foi sendo alterado para formar a paisagem atua. A paisagem natural e a paisagem humanizada. A paisagem natural, ela é apresentada pelo conjunto de elementos naturais, né, como por exemplo a natureza, tudo que o homem ainda não alcançou e não teve acesso. E as paisagens humanizadas artificial são maior visibilidade, são as áreas urbanas construídas pela ação humana. Por meio do estudo, observação, análise das diferentes paisagens, podemos identificar a ação humana, as contradições existentes, refletir sobre os problemas sociais. Então, aqui está mostrando, né, essas são as paisagens naturais. E esses dois aqui são paisagens humanizadas. Por quê? Porque aqui a paisagem humanizada, o homem teve acesso, né, teve as construções de prédios, né? Teve construção de casa, teve construção das rodovias, né? E aqui, nas paisagens naturais, não tivemos acesso ao homem. Aqui é só a natureza. Então, essas são as paisagens. Lugar. O conceito de lugar faz referência a uma realidade de escala local ou regional e pode estar associada a cada indivíduo ou grupo. O lugar pode ser entendido como a parte do espaço geográfico efetivamente apropriada para a vida. A área onde se desenvolvem as atividades cotidianas ligadas à sobrevivência às diversas relações estabelecidas pelos homens. Para a compreensão deste conceito, evoca-se a valorização das relações de afetividade desenvolvidas pelos indivíduos em relação ao seu ambiente.
O lugar significa muito mais do que simplesmente uma localização geográfica. Ele está relacionado a diversos tipos de experiência e envolvimento com o mundo. Além disso, o lugar também se associa ao sentimento de pertencer a determinado espaço, de identificação pessoal ou com uma data área. Cada localidade possui características próprias que, em conjunto, conferem ao lugar uma identidade própria a cada indivíduo que convivem com o lugar. Com ele se identifica. Dessa forma, o lugar garante a manutenção interna da situação de singularidade. As parcelas do espaço geográfico com o qual a cada indivíduo se relaciona, interage, compõe o seu lugar. Cada pessoa terá um lugar diferente da outra, na medida em que ambas possuem vida e cotidiano diferentes. O lugar possui também íntima relação com os aspectos culturais que marcam cada sociedade. E finalizando, temos fotos aqui de lugares, né, e outros países que aqui temos, né, um lugar que é uma paisagem bonita também. Esse lugar que é em Argentina. Este lugar aqui poderia ser nos Estados Unidos e este também é um lugar que poderia ser Europa. Então, o lugar é onde a pessoa vive. Cada lugar é diferente, a pessoa faz aquele lugar, são pessoas diferentes, convivências diferentes, né? Com línguas também diferentes. Por exemplo, cada país tem uma linguagem diferente, né? O seu idioma é diferente. Então, estes são os lugares que eu tenho para apresentar para vocês. Muito obrigada e até a próxima. E assim chegamos ao final dessa videoaula com a explicação dos nossos slides. Até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.